Estamos começando mais um programa Emanuel Messias Convida. E desta vez o meu convidado é nada mais, nada menos que Carlos Sérgio Bittencourt. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa, Messias. Mais uma vez com você, com Eduardo Henriques ali na técnica, né? Quer dizer, primeira vez aqui no programa, mas só de lembrar os trabalhos que a gente já fez, né, no cinema principalmente, Isso. É um prazer. Carlos Sérgio Bittencourt é autor teatral, diretor, ator, professor de interpretação, roteirista e contista. Participa da história cultural de Cataguases desde a década de 60, com destaques nas atividades de teatro, cinema e literatura. Estudou interpretação teatral no Conservatório Nacional do Teatro do Rio de Janeiro e participou de cursos ministrados por mestres renomados, além de oficinas no Actor Studio de Nova York. Sua primeira peça, Apaguem os Lampiões, foi encenada em Cataguases no ano de 1977. A segunda, Sorri, Periferia, foi dirigida pelo ator e diretor Nelson Xavier, no Rio de Janeiro. E em Cataguases também, no ano de 1980. Em seguida, escreveu o musical O Condomínio da Floresta Encantada, encenada no Teatro Princesa Isabel e também no Teatro da Praia, ambos no Rio de Janeiro. Ainda no Rio, escreveu várias outras peças, com destaque para Um Visionário na Noite, encenada no Teatro da Praia. Neste período, no Rio de Janeiro, se profissionalizou como artista quando participou como ator de vários espetáculos teatrais e até de novelas na Rede Globo. Em Cataguases, entre 1998 e 2019, encenou e dirigiu espetáculos anuais, apresentados por seus alunos do Teatro da Escola de Música Lila Carneiro Gonçalves, além de outras peças de produção independente, com o apoio da Fundação Ormeu Junqueira Botelho e encenadas no Centro Cultural Humberto Mauro. Em 2011, conquistou os troféus de melhor diretor e de melhor espetáculo no Festival de Teatro, realizado na cidade de São João Nepomuceno, Minas Gerais, com o espetáculo A Herança, que, por sinal, eu assisti esse espetáculo aqui em Cataguases, em sua estreia. Um abraço aos familiares do Cacá Macena, que eu estou até arrepiado. Ele deu um maior show, né? Ele deu um show de interpretação. Ele, o Érico Araújo. Isso, o Érico Araújo e ele, né? E teve uma atriz também que é a Jaqueline Gouveia, justamente. Excelente peça. Cacá Macena. É um dos fundadores do grupo Catarse, que abrange um curso de teatro e produção executiva na montagem de peças interpretadas por atores que integram o grupo e também por atores convidados. Desde 2018, é integrante do projeto Brincante, Arte Viajante, na Fundação Simão José Silva, como professor das oficinas, participando também como ator e diretor dos espetáculos apresentados pelos alunos. Bom, e no cinema, Carlos Sérgio participou como ator de várias produções rodadas na cidade e região. E vale lembrar também que ele participou de um filme do Eduardo Henriques e meu, O Homem que Matou Alfred Hitchcock, no qual ele que sugeriu esse título. Não foi, Carlos? Ele foi o juiz. O Homem que Matou Alfred Hitchcock. Então, Carlos Sérgio. E depois o Legado de uma Cruz. Isso, o Legado de uma Cruz, justamente. Eu e a Carol Abrita, né? Dois atores somente. Uhum. Então, cara, depois de tudo isso aí, o que significa para você o teatro? Primeiro significa o meu meio de expressão, né? Em linhas muito gerais, significa recriar a vida, né? Observando tudo que interfere na minha maneira de vivenciar os acontecimentos que ocorrem na cidade, no país, no mundo, mas principalmente no homem, né? Na condição humana, né? E significa exatamente isso, você contar uma história criando um jogo entre os atores e a plateia, que é isso que é o fascínio do teatro, né? Você criar esse jogo, que vem mesmo de play, né, ou jouer, e que o teatro é isso, é um jogo, onde você precisa do palco, onde estão os atores, e do público que reaja à história que está sendo contada, né? Em linhas muito gerais, o teatro, para mim, significa exatamente isso. Para mim, é um meio de expressão fascinante, porque ele é
ao vivo, real, né? Precisa do público naquele momento, né? Diferentemente das outras artes, né? O cinema está ali, mas não é ao vivo, né? Mas as outras artes já é um trabalho mais solitário. No caso do teatro, o meu trabalho solitário é somente no momento que eu estou escrevendo as peças. Depois ele vai depender de toda uma equipe, né? E isso que é interessante, né? Esse jogo entre uma equipe e o público que vai estar lá para se emocionar, né? Para pensar, para rir, né? Através de peças que podem ser comédia, dramas, farsas e por aí. Então, para mim, é o meu meio de expressão. Certo. E a gente ouve aí muitos atores, né, que se você formou e falam de você. Eu queria que você falasse para mim da sua formação agora. Eu acho que eu preciso saber disso, sua formação. Bem, eu tenho que remontar minhas origens aqui em Cataguases, né? Porque começou exatamente na década de 60, como até você já falou, porque a gente tinha naquela época, foi uma época áurea de Cataguases, a década de 60, porque a gente tinha ainda os vestígios de todo aquele movimento, né? Cataguases ficou conhecida culturalmente através dos poetas da Revista Verde, do cinema do Humberto Mauro. E é uma turma de jovens, né, baseada exatamente nesse estímulo que a gente tinha, a gente ficou muito ligado ao cinema e à literatura, né? E isso, então, propiciou. Por exemplo, a gente fundou no Colégio de Cataguases a nossa primeira publicação, que foi um Muro. Depois, incentivado pelo Joaquim Branco, participei também do TOT e do SLD. Até depois ir para o Rio de Janeiro, né? Cursar o Conservatório Nacional de Teatro, fazer vários cursos, participar no workshop no Actor Studio de Nova York. E, enfim, ali eu me profissionalizei, consegui o DRT e comecei realmente a participar, não só como autor, e como ator também, né? Associado à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. E estou nessa até hoje. Quando voltei para Cataguases, já na década de 90, 90 e poucos, eu já vim com uma base, porque eu já tinha me profissionalizado, né, feito teatro, televisão, e vim para Cataguases para ser professor de teatro ali no anfiteatro da Energisa, né, ligada à Fundação Ormeu Junqueira Botelho, com os alunos da Escola de Música Lira Carneiro Gonçalves. E então eu tinha, no Centro Cultural Humberto Mauro, eu montava em setembro as minhas peças independentes, né, com o meu grupo teatral, que deu origem ao grupo Catarse, e no final do ano, em novembro, sempre a peça dos alunos. E esse negócio de trabalhar com alunos em cursos de teatro, na época presencial, né, foi muito interessante para mim, porque, embora eu já tivesse chegado com uma bagagem, você imagina você ter, por exemplo, uma turma de 35 alunos. E isso aí me deu uma carpintaria teatral que me deu uma agilidade para escrever. Imagina você colocar 35 pessoas, né, adolescentes, crianças e adultos, em cena, tendo que escrever personagens, né, com o mesmo peso, né? E isso me deu uma experiência muito grande para depois fazer as minhas peças, independente de quem estivesse trabalhando ou não. Embora eu tenha preferência para determinados atores que sempre trabalharam comigo, né? Certo. Uma mensagem, assim, para um jovem que quer entrar no teatro. Você tem uma mensagem para passar para esse jovem? A mensagem que eu poderia dar é que realmente ele frequentasse um curso de teatro, porque o curso de teatro, as pessoas muitas vezes não entendem, é que ele dá ele desenvolve o aluno para qualquer profissão. Então, o jovem, eu tento fazer como se diz, fazer uma alerta para a galera, no sentido de que tenham uma meta, que sejam ousados e criativos. Um curso de teatro, por exemplo, faz você desenvolver isso tudo, não só a memória, né, a criatividade, mas principalmente a capacidade de você ter foco, ter atenção.
Então, o seu comportamento numa sala de aula vai ser completamente diferente daquele aluno que está completamente ali, meio perdido. O teatro não. Ele exige da pessoa uma atenção absoluta. Ele aprende a ter foco, né? Do dia até estava conversando com uma pessoa que ela começa a ler um livro e no dia seguinte ela tem que voltar àquela página, porque ela viaja durante aquela leitura, ela nunca consegue terminar um livro, né? Começou a fazer o curso de teatro, ela notou a diferença. Ela percebeu que ao começar uma leitura, ela fica presa à leitura. No dia seguinte ela continua, porque ela já sabe da história, né? E o jovem é isso, ele precisa de ter essa meta. Qual será a sua profissão? Ele quer ser um ator, quer ser um engenheiro, quer ser médico? E depende. Eu encontro alunos que são, né, muitas vezes têm uma profissão completamente diferente, médico, engenheiro, advogado e tal, e que me agradecem, né, porque eles tiveram uma facilidade muito grande na faculdade, exatamente levando o conhecimento que eles tinham das técnicas teatrais. Isso. São palavras de um professor, né? Bom, e o governo brasileiro? Dá algum apoio ao teatro? O governo brasileiro? Tem algum apoio do governo brasileiro ao teatro? Não, muito pelo contrário, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, onde a cultura sofre um fogo cerrado, né? Assim como a educação também não interessa, né? A lucidez das pessoas, né? Isso. A arte nada mais é do que isso, né? Abrir a cabeça das pessoas, né? Ter lucidez para compreender as coisas e ser crítico. Isso não interessa. Então, a gente sofre muito com isso e, além disso, veio a pandemia, que prejudicou enormemente principalmente o teatro e o cinema, né? Então, é lógico que existem as leis de incentivos fiscais, né? Mas que você precisa, através dela, buscar o patrocínio de empresas, né, que se interessam por esse mecanismo de incentivo à cultura, né? E isso aí cada vez fica mais difícil. Mas aqui, pelo menos, eu acho que eu tenho uma sorte muito grande de contar com as instituições culturais de Cataguases, né? Que é a Fundação Ormeu Junqueira Botelho, a Fundação Simão, o Instituto Francisco Souza Peixoto. Todas essas três instituições abriram espaços que antigamente não tinha. As peças anteriores minhas, Apaga os Lampiões, Sorri Periferia, coisa e tal, foi feito no palco do Colégio de Cataguases, né? Hoje nós temos toda uma estrutura. E, felizmente, agora, mesmo ainda na pandemia, mas com todos os cuidados possíveis, há a possibilidade de a gente abrir uma nova turma, ou a mesma turma que trabalha com a gente online, para aulas presenciais no Centro Cultural Humberto Mauro, né? Nós já conversamos lá, temos um administrador lá excelente, o Caluan, que me abriu as portas. É um lugar, um local onde eu trabalhei mais de 20 anos, né? Levando 3, 4 peças por ano lá, usando não só o anfiteatro, como também o palco do Centro Cultural Humberto Mauro. Mas, se depender realmente do governo, está difícil. Eu faço para todos os aspectos, para todo o Brasil. Não, né? isso é em todo o Brasil. Aqui em Cataguases, pela primeira vez, até estava conversando agora com o Eduardo Henrique sobre isso. Até eu comentei lá, no dia 7 de setembro, no lançamento dos livros do Joaquim Branco e do Ronaldo Werneck, que teve aquela entrega de troféus. Pela primeira vez eu fui homenageado, né, aqui em Cataguases, nessa gestão. Talvez porque na Secretaria de Cultura esteja um homem de teatro, né, da cultura, que é o Marcos Andrade, né? Enfim, foi a única gestão, porque nem do governo municipal a gente tinha esse incentivo, né? Fora um ou outro secretário de Cultura que se interessou, como o Zeca Junqueira. Os outros, para mim, passaram em brancas nuvens. Eu não tive nenhuma ajuda. Entendeu? Carlos Sérgio, vamos mudar um pouquinho de assunto. Me fala um pouquinho do cinema. A sua vivência, a sua experiência no cinema feito aqui em Cataguases. Para mim, está sendo muito interessante a existência do Polo Audiovisual, né, de Cataguases, que trazendo essas produções de fora,
é uma coisa que eu sempre me batalhei muito para eles aproveitarem os talentos daqui, né? Os atores daqui, a equipe técnica daqui, e isso está sendo feito, isso eu reconheço. Eu mesmo trabalhei em vários, participei como ator de vários filmes, longa-metragem, de produções excelentes, mas que não foram lançados ainda, né? E, fora isso, essa experiência que eu gosto muito de fazer o cinema independente, como eu fiz com vocês, né? E como eu fiz também com o Henrique Frade. Nós fizemos um filme baseado em 2 peças minhas, A Quarta Parede, com a Carol Abrita, e o Crick. O Quarta Parede foi um teatro que virou um filme. Exatamente. E depois eu dirigi junto com ele também, junto com o Henrique Frade, A Tempestade e o Gambá. E então, para mim, o cinema aqui em Cataguases, eu tenho está me dando uma possibilidade muito boa de não só de participar, mas poder indicar muitas vezes atores que, dependendo do personagem que vai fazer, né, eles me pedem assim uma indicação qualquer. Como agora, um filme que já está começando, vai ser rodado em Cataguases, vai ter uma retomada, né, agora, finalmente, graças a Deus. Então, já está começando a montar o elenco, né, testes, essa coisa toda e tal. Mas eu também fiz, quer dizer, baseado já com relação ao polo audiovisual, eu fiz um curta excelente, que é A Vida é Coisa que Segue, da Bruna Shelby, que é daqui de Cataguases, né? Embora more fora, uma diretora excelente, talentosa. Foi e esse no festival, esse filme está correndo nos festivais, não só no Brasil, como no exterior. Isso. Num deles eu fui indicado, inclusive, para melhor ator coadjuvante. Mas o último filme mesmo que eu fiz foi Alvorada, do Gabriel Tupinambás. Assisti também. Né, que eu gostei muito de fazer, quer dizer, personagem praticamente único, embora com a participação da Cíntia e do Gabriel, filho dela, mas eu o tempo todo, né, sem falar nada, né, eu tive uma interpretação assim muito interiorizada, né, que eu tive que externar através da expressão tudo que estava passando com o personagem sem emitir nenhum som, praticamente, né? E foi uma experiência muito boa, muito interessante. Então, o cinema, para mim, é isso, né? Eu sou fascinado por cinema, tenho os meus ídolos, né? Como você tem, eu tenho também, muitas vezes até os mesmos, concilia as coisas. Hitchcock, Fellini, vai por aí afora. Até falamos sobre Charlie Chaplin. Principalmente Charlie Chaplin. Né? Bem, Carlos, então, você como fundador, como um dos fundadores, né, do grupo Catarse. Hoje, por exemplo, qual é a formação do grupo lá? Quem são as pessoas? Não, a formação do grupo hoje sou eu, a Carol Abrita, a Paloma Fernandes, o Heitor Novaes, o Jefferson Oliveira, o Jefim, e a Karina Potira, mas está aberto, né? Qualquer outro ator, atriz que queira somar. É um grupo que está se dedicando às aulas de interpretação, né? No momento apenas online, mas já passando para presencial, e isso já tem vários anos, formando turmas e, ao mesmo tempo, montando peças, né? Então, como eu falei, em setembro, todo setembro eu tinha uma peça minha, as mais recentes foram A Quarta Parede, 2217, uma Odisseia pós-LED, né? Com aquele elenco maravilhoso que eu tenho, né, ali. E hoje, e agora tem um projeto novo no Grupo Catarse. É uma peça que eu escrevi chamada A Trilha Sonora de Nossas Vidas. Um elenco somente com as pessoas, que depois de muito tempo eu vou voltar aos palcos, né, porque eu vou trabalhar como ator, ao mesmo tempo na direção, junto com a Carol Abrita. Seria, então, eu, a Carol, o Heitor Novaes e a Paloma Fernandes. Então, nós já estamos ensaiando, queremos gravar a peça também, e essa peça eu escrevi em homenagem à Escola de Música Lila Carneiro Gonçalves. Então, a gente deve fazer uma pré-estreia na audição que eles têm todo no mês de novembro, né?
E depois, aí a gente considera uma pré-estreia, para depois realmente levar a peça adiante. Então é uma peça que está fascinando a todos nós da equipe, porque ela é contada através de uma trilha sonora, quer dizer, a música interfere na ação. A ação a história está se desenvolvendo e vem sempre aquela música que remete a um sentimento seu, entendeu? Ainda mais que ela trata de amores possíveis e impossíveis, entendeu? Um reencontro que existe num depósito de achados perdidos de uma estação de trem, onde uma história super interessante vai ocorrendo enquanto a música interfere, né, de vez em quando, dando aquele encantamento ao que o público está assistindo. Que bacana. Então é um projeto, esse é um projeto novo, além das aulas presenciais, que a gente espera que sejam para breve, né, também, né? E você pode ter certeza, Carlos, que nós da CRIAR, da ANCC, vamos dar todo o apoio, toda a divulgação, né? Ah, obrigado, a gente precisa disso. Aliás, vocês sempre me ajudaram. Não, poxa, que é isso. E nós maravilha. queremos te agradecer imensamente a sua participação aqui. Eu que agradeço. E vou deixar o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. As considerações finais foi isso, essa oportunidade de falar sobre o teatro e conversar com uma pessoa como você, que eu considero uma das pessoas mais criativas na cidade, mais estimulantes, uma pessoa que trabalha em função do espetáculo, né, no caso, né, a mágica, é o cinema, né, o seu fascínio que você tem pelas artes e incentiva as pessoas. Então, essa parceria que a gente tem, e junto com aquele nosso grande amigo, que é o Eduardo Henriques, isso para mim é um privilégio, contar com vocês, né? Então, eu agradeço demais esse convite, porque me deu essa oportunidade de poder falar exatamente isso, né? É isso aí. Tá certo, Carlos. Nós te agradecemos também. Estamos terminando mais um programa Emanuel Messias Convida, com a supervisão técnica do nosso amigo Eduardo Henriques, né? Edição, editoração, câmera, faz tudo. E outras coisas mais, né? Isso Muito aí. obrigado e até o próximo programa Emanuel Messias Convida.